Olá, meu nome é Bárbara, eu sou mestranda pela Universidade Federal de Uberlândia e eu quero apresentar aqui uma autora que escreveu entre os séculos 19 e 20. E ela era russo-alemã e, além de filósofa, ela era psicanalista e poetisa. Nos seus escritos, ela tenta quebrar com o pensamento da época, que era um pensamento patriarcal, e ela vive o mais livremente possível, longe, afastada dessas coisas que eram definidas como femininas. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre uma obra, um ensaio intitulado O Erotismo. Nessa obra, a autora trabalha uma metáfora para falar desse erotismo. Essa metáfora é uma metáfora que ela chama de céu e terra, porque para ela há uma oposição dentro desse erotismo, mas que compõe ele. Então, ele é composto de diversas oposições. Esse céu e essa terra é a representação do que é corporal e daquelas simbologias que ela também chama de acessórios. Então, a gente vai falar um pouco da embriaguez erótica, que é um conceito que ela trabalha dentro dessa obra, para falar sobre essas oposições contidas dentro do erotismo e por isso que ele contém uma força vital tão grande. Para ela, o erotismo é então uma força criativa. Então, ele carrega, por exemplo, a alegria, que é um prazer, e um sofrimento, que é a dor, e aí ela vai explicar isso. O que é essa embriaguez erótica? Para ela é a profundidade das nossas sensações, e essas sensações, elas são diversas. E aí é interessante falar que ela acha reducionista trabalhar o ato sexual somente como corpo e também acha reducionista trabalhar ele somente como material espiritual, que seria a sociedade, a estética, entre outros. Para ela, ele une os dois e não tem como falar sobre sexo sem falar sobre três relações, que são as relações fisiológicas, as relações do campo psíquico e as relações sociais. Então, para ela, o erotismo ele vai unir essas três coisas e ele faz parte dessas três coisas. E aí eu vou falar um pouco da comparação que ela faz dessa embriaguez erótica com a estética. Então, no campo da arte, ela fala que existe um êxtase estético, que é quando as pessoas são tomadas por uma inspiração e criam uma obra de arte. O gênio cria uma obra de arte. E esse êxtase vem de uma profundidade dos seres humanos. Vem ali do corpo, mas vem também da mente deles. E para ela meio que iguala o êxtase estético com o êxtase erótico. A diferença é que o artista ele cria a obra para além de si, ela é uma coisa externa, enquanto o êxtase erótico ele acontece em nós. Ele acontece em nós na busca pelo objeto erótico, então o objeto de desejo erótico. Dentro dessa comparação, ela fala que ambos os êxtases, tanto o erótico quanto o estético, se utilizam de uma ludicidade, uma imaginação. Então, a imaginação ela é totalmente necessária para ambos os êxtases. E aí, é legal que ela vai falar sobre algo que é um egoísmo, que às vezes aparece como narcisismo também. O que é isso? Aquilo que nos constrói. E aí ela vai falar que existe um egoísmo natural, que é o egoísmo de quem quer tudo, e um egoísmo num sentido mais amplo, que também pode ser conhecido como altruísmo, que seria dar tudo ao outro. E ela vai criticar essas duas posições e falar que somente o erotismo vai conseguir quebrar com os dois porque une perfeitamente esses opostos. Então, o tempo todo na obra ela está trabalhando com paradoxos, coisas que parecem não poderem ser vistas juntas.
Então ela vai falar sobre o êxtase erótico ser um meio entre o outro e o eu. A gente vai ter essa embriaguez pelo objeto desejado, porém esse objeto desejado é um desconhecido. Então, ela fala que não se pode nem se anular por esse objeto outro, nem querer só para si o prazer desejado. Então, essa embriaguez, ela consegue perfeitamente chegar ao que ela chama de egoísmo erótico. E aí ela usa uma metáfora muito bonita, que é como se fôssemos a uma festa, mas nessa festa a gente fosse exaltar somente a nós mesmos. Então esse êxtase acontece em nós em busca do objeto desejado, mas não como uma falta. Então ela vai criticar aquele erotismo que se torna uma nulidade. Para ela só é possível um amor quando você não se anula, porque você tem que ser um objeto e não uma adaptação do outro. Então são dois inteiros que se interrelacionam em busca do prazer de si. Então é interessante que ela não faz aquelas diferenciações entre paixão, amor e erotismo, porque para ela o amor é erótico e essa embriaguez erótica está presente no amor. E aí ela vai fazer uma crítica ao que o cristianismo fez ou a racionalidade fez com esse erotismo, manipulando pela razão, fazendo um controle da vida e tornando essa vida uma matéria morta. Então ela fala que é assim que se cria um pecado em cima do instinto erótico. E aí ela critica isso, e aí ela fala que há uma outra resposta racional para esse erotismo, que seria uma sublimação, uma intensificação então dessa imaginação, desse instinto erótico que mistura tanto o corporal quanto os símbolos estéticos e éticos que a gente coloca nele. E essa intensificação o torna, além de belo, um instinto muito profundo e criativo, certo? E aí ela vai problematizar a fidelidade, porque ela acha que essa embriaguez ela só existe enquanto o outro é desconhecido. Então, quando eu venho a conhecer todas as características desse outro, eu preciso de um movimento. Então ela fala sobre essa transitoriedade, porque o ser humano ele quer, a vontade dele, essa força vital é um movimento, ela não fica preso em uma unidade. Então ela fala que essa embriaguez erótica, ela é uma transitoriedade envolta numa profunda eternidade. Então naquele instante ali, essa transitoriedade é eterna. Então, por isso que eu falei que ela traz vários paradoxos, porque para ela aquela sensação do momento do erotismo traz uma eternidade, mas é uma eternidade que busca outra diversidade. Por ela ser diversidade, ela não fica presa, então ela é sempre transitória. E esse erotismo ele abarca dentro de si também a felicidade enquanto o prazer e a bem-aventurança, mas também um sofrimento, uma tragicidade por conta dessa transitoriedade. E aí eu concluo, então, que ela define esse erotismo de uma maneira muito real, porque ela fala sobre o terreno, sobre o corpo e como imanência desse corpo também há simbologias. Não é algo, ela chama de espiritual, mas é algo imanente ao corpo, esses símbolos, essas significações e essas sensações presentes dentro do erotismo na construção do eu, que é esse ego erótico, que é o único ego que consegue manter tanto um ego de si mesmo quanto do outro. Então ele é uma soma. E eu quero agradecer o convite e espero que vocês tenham gostado.